Voltamos aqui ao vivo com o nosso Congresso Maio de Roma, nosso primeiro dia, e a Ana Belisário, que eu falei para vocês lá no começo, que essa mata está 1000 por hora, vem aí uma nova fábrica que ela vai contar já já, é uma reunião atrás da outra, para falar com a Ana Basso, o presidente, foi uma dificuldade, para falar com a Ana Belisário, então nem fala, essas mulheres não param, era para ter feito a palestra antes, mas estava 1000 por hora uma reunião, e já avisou que tem uma reunião internacional chique no último, para fazer logo em seguida, e eu não vou perder mais tempo não, Ana. Eu já vou ler aqui o seu currículo para que você possa já fazer a sua apresentação. A Ana Belisário é head de novos negócios da Amata, empresa que lidera uma revolução na mentalidade da construção civil, arquitetura e mercado imobiliário brasileiro, através do uso da madeira engenheirada como principal matéria-prima de edificações e estruturas. Desde 2020, coordena as ações da Urbem, marca lançada pela Amata, com foco na atuação urbana para alavancar o desenvolvimento sustentável nas cidades e permitir obras cada vez mais ágeis e eficientes. Com mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário, Ana é bacharel e mestrado pela FAO da USP, com especialização em estruturas e madeira, e acredita na urgência de engajar especialistas e sociedade civil no combate às mudanças climáticas por meio da redução das emissões de carbono no setor construtivo, e a madeira tem muito a contribuir com isso. Certo, Ana? Parece tua, o tempo é seu. Obrigada, Paulo, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. É super legal o evento, queria parabenizar aí a iniciativa, a organização. Obrigado. Eu acho que é o momento da gente se unir, conversar e retribuir aqui o carinho do Alan também, viu? Se ele estiver por aí ainda. Tá. Eu te admiro, te acompanho. Obrigada pelo carinho. Bom, eu estava assistindo a palestra do Alan, meio pensando, ai meu Deus, será que eu não vou ser repetitiva? Vou trazer coisas parecidas, mas acho que a gente vai conseguir fazer um enfoque diferente aqui, então partiu. Compartilho minha tela, né, Paulo? Isso, pode compartilhar a sua tela e começar. Se tiver ok, você pode começar. Então, bora lá. Compartilha aí que eu estou esperando aqui. Isso. Estamos na tela? Isso, pode começar, a palestra é sua. Oba! Então tá bom, pessoal, prazer conhecê-los. O Paulo me apresentou aí, Ana Belisário, arquiteta. Vou trazer um pouco para vocês hoje o que está acontecendo na Mata Urbem, né? Um pouco nossa visão sobre o mercado imobiliário. Então, fiquem tranquilos para fazer perguntas. Eu reorganizei a agenda para poder ficar aqui com vocês mais tempo. Então, Paulo, vai organizando aí o tempo que eu estou tranquila. Então, como o Paulo disse na apresentação, né, a Urbem é a nossa nova marca, né, é uma empresa do Grupo Amata, que então agora fica focada 100% na indústria de madeira engenheirada, né, então a gente lançou essa nossa nova marquinha no ano passado, justamente para começar esse novo ciclo de posicionamento em relação ao mercado imobiliário, né. Então, eu acho que, conectando um pouco com o que o Eclésio falou no começo, que eu achei interessantíssima a palestra dele, né? Muitos dados, muitas informações, uma leitura muito holística do que é o mercado de construção civil. Eu acho que a perspectiva que a gente enxerga para sistemas estruturais de madeira engenheirada para o mercado brasileiro estão realmente muito conectadas à necessidade de industrialização do setor. É claro que a madeira engenheirada, né, seja elas madeiras, os tipos de produto do mass timber, né, o CLT e o MLC, os lamelados colados, seja do grupo dos lights, né, do wood frame e outros produtos derivados, os sistemas construtivos de madeira, eles sempre vão ter uma pegada, um apelo de sustentabilidade enorme por conta da captura de carbono, mas a gente, de fato, está enxergando o mercado imobiliário, o mercado de construção civil básico, de escala, que é viciado em concreto moldado em loco, né? Assim, os números são absurdos, mais de 95% de canteiros de estruturas de grande porte são montados em concreto armado, né? Moldado em loco. Então, a gente percebe que o que está fazendo o mercado, de fato, olhar para a madeira engenheirada, se interessar, começar a estudar essa migração, é a necessidade de industrialização do canteiro.
realmente é o que está travando a ampliação e desenvolvimento do mercado imobiliário para que ele consiga abarcar mais PIB, se eu entendi direitinho a palestra da manhã. Então, acho que os desafios de canteiro, né? Acho que essa é a beleza da madeira engenheirada, né? Ela vem, é uma tecnologia aí ancestral, ela já foi o primeiro material construtivo usado pela humanidade, cai em desuso, né? Quando o concreto armado e o aço fazem o seu ciclo de desenvolvimento, e agora ela retorna como um material contemporâneo do futuro que atende justamente aos problemas do canteiro dos outros, baseado nos outros sistemas construtivos, sobretudo desperdício, risco de mão de obra, baixa assertividade, um impacto ambiental muito profundo, né? Então, a gente tem muito essa visão de que o sistema de madeira engenheirada, ele trabalha com duas... é como se ele trabalhasse para dois clientes. Um cliente é o planeta. Então, a gente está entregando impacto ambiental positivo, ajudando uma estratégia geral de redução de emissão de gás carbônico. Na verdade, a gente trabalha na captura. E ele também trabalha com o cliente incorporação, com o cliente mercado de construção civil, que tem dores relacionadas à baixíssima assertividade e produtividade de canteiro de obras. Então, eu acho bacana esse movimento duplo, a madeira enquanto material entregando uma agenda ambiental e a madeira engenheirada, conectada à BIM, ao CNC, a todo esse processo de conexão assertiva entre projeto e produção que o Alan apresentou super legal na palestra dele, atendendo às dores do cliente da construção, do incorporador, do developer, que é, oh meu Deus do céu, eu faço um empreendimento imobiliário, faço um lançamento, vou demorar um ciclo de 2, 3 anos para construir, nesse ciclo de 2, 3 anos acontece de um tudo, a inflação de insumos, de material, a inflação de mão de obra, mudança de planos econômicos ou instabilidades políticas, a gente nunca sabe exatamente o que acontece no nosso Brasilzão, e o ciclo do desenvolvimento de um projeto imobiliário ele é muito perigoso. Uma obra mais rápida, uma obra lean, reduz esse risco sobremaneira. Então, a gente está aí falando de uma obra eficiente, segura, rápida, limpa e sustentável, sempre trabalhando nesses dois blocos de atendimento, né? Acho que essa é a mágica, na minha opinião, da madeira engenheirada para 2021, né? Para uma mudança de futuro mesmo, uma mudança de paradigma bem estrutural, na verdade, mais do que um edifício ou outro construído em madeira engenheirada, a gente realmente enxerga uma transformação setorial vindo por aí. Acho que um ponto aqui também que é bem interessante de trazer, porque isso, via de regra, suscita muitas dúvidas, né, quando a gente conversa, é um pouco assim, poxa, Aninha, mas então a gente vai substituir concreto e aço por madeira? Vamos desmatar a Amazônia? Vamos derrubar florestas? Como é que você pode dizer que construir em madeira é um impacto ambiental positivo e não um dano para o meio ambiente, né? Então, eu acho que é muito importante esclarecer que no Brasil, as duas espécies, né, as duas florestas que atendem aos laminados colados com muita excelência, são florestas plantadas, são espécies exóticas, né? Então, elas estão no universo da silvicultura, mais do que no universo do manejo sustentável na Amazônia, que vai trazer outros grupos de produtos para o mercado, né? Então, madeira lamelada colada para edifícios, para grandes vãos, para vigas longas, lajes de CLT, etc., vão vir do pinus e do eucalipto, sobretudo pinus, né? Então, é um pouco assim, eu gosto de usar a analogia de que assim como a gente passou por uma revisão do uso do plástico, voltando para os recicláveis, né, voltando para papel, cuja base de matéria-prima é o eucalipto que vai gerar o papel e celulose, a gente também está observando esse mesmo movimento acontecendo na construção civil. Então, vamos voltar para as florestas, para as fontes de energia renovável e que ainda estocam carbono no seu processo de crescimento, né? Então, a gente vê que essa transição de energias poluentes à base de petróleo está acontecendo em todos os campos, na verdade, se você for parar para ver bem.
na mobilidade, com a transição de carros a combustível para carros a gasolina, na indústria de embalagens e papéis, do plástico para o papel reciclado, e agora na construção civil de aço e concreto para madeira engenheirada. Claro que essa transformação, ela é como se fosse uma dieta, né? Ela é uma reorganização alimentar. Não é que a gente vai deixar de ter concreto e aço nas nossas construções. O que a gente procura aqui é um equilíbrio desse consumo, desse dispêndio de gás carbônico na atmosfera. Então, é a madeira entrando para equilibrar esse prato da construção civil, trabalhando de forma híbrida com outros materiais. Bom, aqui eu não vou super me alongar, porque o Alan falou bastante da diferença desses dois produtos, o MLC, madeira lamelada colada, também conhecido como Blue Lã na bibliografia internacional, e o CLT, madeira lamelada, colada, cruzada. Esses dois produtos, que são hoje os carros-chefes de madeira engenheirada mass timber, quando eu digo mass timber, que são os produtos de madeira engenheirada que compõem massa, né, que não são ocos. Então, com esses dois produtos principais, realmente a gente viu uma explosão da madeira engenheirada em muitos países, né, cada país no seu tempo, no seu momento de onda, mas uma expansão que um pouco a gente enxerga como irreversível, né. Alguns benefícios do material, acho que isso daqui é ponto pacífico, imagino que todos que estão aqui envolvidos nessa cadeia, né, nessa teia de indústrias de floresta, indústrias de madeira, construção civil, esses conceitos são básicos, mas passando rapidinho, a gente está falando de redução de tempo de obra, canteiro limpo, ou seja, diminuindo aí resíduos, descarte, acidentes e desperdícios, captura de CO2 por metro cúbico de madeira e benefícios na diferenciação de produtos, sobretudo, né? Acho que isso é uma questão que o mercado imobiliário também tem procurado muito. O mercado imobiliário é incrível, assim, né? Porque é uma força, um motor da economia brasileira, mas é um mercado comoditizado, né? A gente meio que não enxerga muito a diferença de uma Gafisa, de uma Cirela, de uma Uni, do ponto de vista de produto. Isso é um clássico do mercado imobiliário no mundo inteiro. Então, a madeira engenheirada também vem como um atributo de produto para demonstrar, né, através da escolha do material, um posicionamento de marca. Um pouco do comparativo, né, do que a madeira estoca em relação à emissão dos outros materiais. E eu acho que, repetindo aqui, o intuito desse slide não é demonizar os outros materiais, é organizar a nossa... É como se fosse um balanço, né, de emissões e estoques, tentando ficar neutro ou, se possível, positivo. Acho que quando a gente começa a quantificar o que realmente acontece numa obra com todos os seus elementos, vão ficando mais fáceis essas escolhas. Putz, então, se eu substituir aqui a minha estrutura por madeira, as minhas emissões referentes ao meu ciclo de produto, do que eu estou produzindo aqui nesse meu negócio, eu posso criar uma mitigação. Então, é um pouco esse saldo, esse balanço, é como se fosse uma conta de créditos e débitos, uma conta corrente. Então, acho que um pouco aqui também, um ponto que é engraçado, né? As coisas vão acontecendo, a gente, obviamente, tem uma leitura, né? Tem uma leitura de mercado que madeira engenheirada é uma tendência, vai conquistar seu espaço no Brasil, assim como conquistou em muitos outros países, mas a gente não prevê certas coisas, por exemplo, uma pandemia, né? No meio do caminho tinha uma pandemia em vez de uma pedra. E a pandemia, de uma certa forma, com todo respeito, né, não me entendam mal, ela suscitou um capítulo dessa história toda que não estava exatamente sendo observado, que é a questão do bem-estar. Né? A gente hoje tem até certificações que estão olhando atributos de bem-estar físico e cognitivo do usuário em relação às edificações. A gente fica muito tempo nas edificações, seja corporativa ou residência. É importante ter certos aspectos como iluminação, ventilação, etc. E a madeira entra como um fator de contribuição aí muito interessante nesse cenário, porque ela traz um bem-estar físico-cognitivo superior aos outros materiais. Então, se usada com inteligência, com sabedoria nos projetos, ela trabalha
no sentido do wellness, né, que é esse termo novo aí, que tem também se posicionado como uma tendência do mercado. Bom, é um mercado em expansão, né? Eu achei muito legal essa abordagem também do Alan de mostrar grandes inovações aí na história da engenharia. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje se compara um pouco à entrada, por exemplo, de estruturas metálicas no Brasil na década de 90 ou à própria expansão da tecnologia do concreto armado. Você começa do zero e vai para algum lugar, né? Então, é muito natural que nessa corrida, né, que nesse processo de expansão, a gente vai começando com edificações mais baixas e vai ganhando altura à medida que o mercado ganha confiança, as indústrias colocam mais volume de oferta de produto no mercado, o preço vai baixando, outros players vão assumindo a tecnologia que não só os players de nicho, e assim o mercado vai se expandindo, né? Então, a gente hoje está falando de uma representatividade de traço, né, de menos do que, sei lá, perto de zero em relação ao mercado total brasileiro, mas se a estrutura metálica chegou em quase 2%, 1,5%, 1,7% de representatividade dentro do universo de sistemas estruturais, imagina se a madeira engenheirada chega lá. Então, aí não vai ser só a fábrica da Mata ou da Croslan e Terreúde, a gente vai precisar de muito mais fábricas para atender essa demanda. A Mata, então, só para quem não conhece a gente, né, talvez alguns convidados aqui conheçam, mas uma breve situada, a Mata é uma empresa que começa a florestal há 15 anos atrás, com o manejo de floresta nativa na Amazônia, e a gente vai passando por um ciclo de diversificação de ativos, com eucalipto, pinos e paricá, e hoje, realmente, o foco da Mata, a gente está passando por uma grande reestruturação de ativos para focar na floresta de pinos e na indústria de madeira engenheirada para o mercado de construção civil. As nossas florestas são ali no Paraná. A nossa fábrica, que vem aí em 2022, outubro, a gente começa a entregar também no Paraná, e nosso escritório aqui em São Paulo. Quem tiver curiosidade de conhecer a gente ou de se conectar via Paraná ou via São Paulo. Bom, o que a gente tem feito, então, acho que isso conecta também um pouco com as palestras dos meus colegas, a gente tem feito um ciclo muito forte de preparação do solo, né, para que esse novo mercado possa florescer, aí num trabalho grande, desde normas, ensaios, um pouco parecido com que a Croslan, né, trouxe, com que o Alan trouxe. A gente está sempre nesse trabalho paralelo de treinamento, aperfeiçoação, desenvolvimento de softwares próprios, etc. E a gente também trabalha com uma parceria com essa empresa austríaca chamada KLH. É uma empresa, a empresa que inventou o CLT, na verdade, na virada aí de 99 para 2000. Eles são nossos parceiros comerciais e técnicos, e através da KLH a gente tem desenvolvido no Brasil alguns protótipos, alguns projetos pilotos para que a gente possa apresentar a tecnologia para o mercado e desenvolver sabedoria construtiva através dessa parceria com eles, que traz também muita informação sobre o mercado europeu, o desenvolvimento dos códigos, as novas tendências, etc. Aqui eu gosto de separar, né, algumas tipologias. Eu acho que talvez o diferencial da Mata Urban em relação ao trabalho que vem sendo feito pelos nossos colegas da madeira engenheirada realmente seja esse olhar, esse foco no mercado imobiliário de volume, né, de larga escala, porque a gente sabe que a transformação ela precisa ter uma fatia do mercado suficientemente robusta para que toda a indústria possa se desenvolver puxada por essa demanda, né? Puxada por esse movimento do mercado. A gente sabe que a cadeia de construção civil ela é muito complexa, né? Ela está sempre carregando outras microcadeias, né? Então, por exemplo, para fazer um edifício de madeira engenheirada, você ativa, né? Você mexe com a indústria de parafusos, de pinturas, de stands, de vernizes, de mantas, toda a indústria de engenharia, arquitetura, montagem, então são sistemistas, maquinário específico, tem que ser algum próprio. Então, a gente realmente acredita que conseguir se colocar
num produto competitivo para a escala, e por isso a gente traz uma indústria com esse volume, né? A gente começa com 60 mil cúbicos por ano, chegando em 100 mil cúbicos por ano, para que, de fato, a gente consiga se posicionar nesse mercado de volume, né? Ampliando um pouco a base de participação da madeira engenheirada no Brasil. Então, algumas tipologias são muito oportunas para o mercado de construção civil. São elas: residencial multipavimentos. Por que eu digo acima de 6? Porque a gente tem uma visão bem organizada, assim, que existe uma sobreposição, não uma justa posição de atendimento do wood frame da madeira engenheirada em relação às tipologias. Com isso, eu quero dizer que madeira engenheirada e wood frame, eles são muito mais complementares, né, primos, que atendem tipologias e padrões e momentos separados da construção civil do que concorrentes de fato. Então, a gente sabe que TR+4, TR+3, TR+5 ficam super bem atendidos por wood frame, via de regra, com uma competitividade bem apropriada. Mas quando a gente começa a subir acima de 6 pavimentos, a madeira engenheirada de massa entrega uma performance técnica mais razoável e começa a ficar mais competitiva. Então, a gente enxerga esse nicho do acima de 6 até 12, 16, 18 andares como um nicho de ótima atuação da madeira engenheirada, sejam em edifícios completamente feitos em madeira, pilares, vigas e lajes, né, usando MLC e CLT, seja edifícios mistos, como o Alan apresentou, o Osman Road, que a gente também adora, vigas metálicas, laje de CLT, a gente também vê muito pórtico de madeira, laje de steel deck, por exemplo, então o híbrido também é sempre muito oportuno. Um outro produto que tem aparecido com muita força aí são as torres NR, não residenciais, né, quando a gente vai fazer incorporação e tem uma torre residencial, às vezes de 25, 26, 30 andares, e uma torre separada para o uso não residencial. Então, qual o benefício da madeira engenheirada para essa tipologia? O incorporador constrói toda a torre, segura essa torre, a chamada torrinha, para o finzinho da obra, entra com a obra de madeira super rápida ali nos últimos 6 meses de construção, então ele muda o seu fluxo de desembolso, né? Ele segura a caixa, ele retém o caixa por mais tempo. Isso tem um impacto super positivo, poderoso na viabilidade do empreendimento como um todo. E as lajes corporativas que estão bombando assim no mundo, né, no contexto global, e a gente tem sentido também muita curiosidade, muita demanda por esse produto, sobretudo porque estão atrelados a marcas, então, sei lá, um Google, um 99 Táxis, assim, uma marca que quer passar uma imagem, né, quer passar uma mensagem de sustentabilidade, quer acessar a agenda ESG, quer se posicionar como ESG, né, esses novos critérios que estão surgindo aí no mercado. Então, lajes corporativas são um produto de tendência. E aí, eu fiz uma seleção super... acho que até tirei um edifício que estava repetido com o Alan, mas a gente não tem a mesma seleção. Uma seleção de projetos que eu acho super bonitos, assim, são bem emblemáticos para a gente entender, para ir passando alguns conceitos do que é a construção com madeira engenheirada, né? Eu acho que um primeiro ponto super importante de dizer é que esse é um edifício no Canadá, super bonito, um dos primeiros, aí, pioneiros, apresentadores da tecnologia. Eu acho que um conceito super importante da gente colocar aqui é que madeira engenheirada de pinos, né, que é, sei lá, vou chutar aqui, que 99%, 98% da produção de madeira engenheirada no mundo vem de coníferas, né, então pinos, abetos, Douglas fir, os primos, né, as coníferas, as madeiras moles. É importante lembrar que são sistemas estruturais que precisam existir como uma fachada, né? Então, eles não são sistema, não é uma madeira própria para uso em fachada, em pergolados externos, em decks, vão ser outras espécies, vão ser outras tecnologias. Então, esse trabalho de como fazer essa fachada, que demonstra a madeira, aproveitar esse efeito de iluminação luminotécnico da madeira, que é maravilhoso, é um exercício super legal aí que os arquitetos têm estudado e muitas obras interessantes surgindo com esse conceito.
Esse projeto que é super bacana, é uma residência estudantil na França, então ela usa muito esse conceito dos modulinhos de CLT, então paredes e lajes, né, bem modular, bem cúbico aqui no setor dos quartos, e no setor social usa mais MLC, com pórticos mais generosos, maior vão, maior pé direito, uma construção super interessante. Eu acho que esse projeto ele traz um conceito muito importante, que é o olhar para a industrialização. Quer dizer, adotar um sistema construtivo de madeira engenheirada e continuar usando sistemas com outros sistemas, subsistemas, com técnica convencional, parece não ser o melhor caminho para conseguir uma obra lean. Então, a gente sempre estimula esse pensamento, é industrialização. Então, o que são os elementos de industrialização que você vai trazer para o seu projeto? É a estrutura, é a fachada, são os caixilhos, né? Então, eu gosto muito dessa abordagem, assim, de trazer materiais industrializados para fachada, para brises, né? Um pouco construindo um novo caminho de materiais industrializados, substituindo materiais artesanais, por exemplo, fachada com textura projetada, feita em obra, que é uma coisa maluca que a gente ainda esteja fazendo isso em 2021. Então, a gente está nessa transição para sistemas industrializados, sistemas estruturais e sistemas complementares. O Miostarnet, que o Alan apresentou, super bacana, edifício mais alto, tem muito isso, né? Acho que isso é conhecido como o efeito Eiffel. Quando a gente tem uma nova tecnologia, existe uma corrida pela altura, é um pouco uma vontade de demonstrar uma excelência técnica, ou trabalhar nesse campo do mito, da cultura, de que a madeira cai, mas os edifícios não vão ser duradouros, mas madeira só serve para casinha. Então, esses projetos, eles têm essa potência, assim, de serem emblemáticos, e é muito interessante ir acompanhando a corrida de altura, né? Agora já tem um prédio de 40 andares, outro de 30 em projeto. Eu acho que isso é estimulante do ponto de vista da engenharia e passa uma mensagem para o mercado que é sempre muito positiva, né? Para começar, ela traz uma curiosidade. Jura? Por Deus, será que isso é possível? Bom, o International House de Sydney, eu gosto muito desse projeto, na verdade, eu gosto mais da história por trás desses projetos. Esse projeto é super lindo, né? Usa e abusa das estruturas dos sistemas de instalações aparentes, né? Então, é quase que estrutura toda aparente, fazendo às vezes dos revestimentos internos, acabamentos. Então, vocês imaginem o que isso significa de economia para a obra. Não tem forro, não tem bolso, não tem pintura, não tem drywall, não tem painel de madeira, painelzinho ripado ali para fazer, né, a decoração do ambiente. Então, é um projeto muito poderoso. Mas o que eu mais gosto da história desse projeto é quem está por trás dele, né? Essa incorporadora, essa developer multinacional gigante que se chama Lendlease. Então, para quem não conhece, fica a dica, é super legal analisar. A Lendlease é uma incorporadora normal, comum, enorme, que começou a olhar para a madeira engenheirada. Claro que, primeiro, de um ponto de vista da sustentabilidade, agenda ambiental, posicionamento ESG, mas com o tempo ela começa a entender que construir em madeira engenheirada traz mais retorno para o seu capital. Então, eu gosto do trabalho da Lendlease, porque ela quebra um pouco essa noção equivocada de que fazer sustentabilidade significa gastar mais e ganhar menos. Então, esse conceito, ele é um conceito que já está em desuso, né? Acho que cada vez mais em desuso aqui, não quero parecer dona da verdade, está cada vez mais em desuso. O importante, né, o interessante, acho que o momento é como trazer a sustentabilidade para o retorno econômico do acionista, do capital que está ali investindo nos projetos. Então, acho que esse é o grande desafio do nosso mercado hoje, que é um pouco sair nós precisamos colocar sustentabilidade na sociedade para proteger o planeta e passar, né, e modificar o discurso para um lugar de querido incorporador. Você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de montar, você poderia estar com 4 canteiros ao invés de 2 esse ano, adotando um sistema de construção rápida, né? Que tal? Já fez essa conta? Parou para pensar? Então, acho que essa abordagem é super legal.
Esse é o T3, primeiro edifício multipavimentos dos Estados Unidos, fachada de aço cortem, um projeto muito elegante, e usando na laje o NLT, Nail Laminated Timber, um produto primo aí do CLT, um projeto super elegante, vale a pena dar uma viajada aí na ARC dele, nos sites de referência para ver os interiores, é um projeto super bonito. Esse projeto, que é um projeto britânico, muito bonito, gosto dele porque ele traz, assim, de um jeito muito didático, muito elegante, como que essa transição dos pórticos, né, da estrutura de madeira e os conectores constroem com a pele de vidro, né, com essa conversa de estrutura e envoltória, que é sempre uma dúvida muito grande. Eu escuto muito dos nossos prospects, né, dos interessados, dos clientes. Aninha, mas eu vou fazer um prédio de madeira, um negócio tão bonito, e vou precisar encapsular, que saco, eu queria mostrar madeira. Então, acho que existem formas, dentro da linguagem arquitetônica, muito bonitas, muito poderosas, para demonstrar madeira com a segurança do encapsulamento, né, com a segurança da fachada. Acho esse projeto ele é muito didático, né? Um projeto que vocês devem conhecer, talvez, do Shigeru Ban, o Tamiya, que aí foi para o extremo do extremo do extremo de fazer um estudo de, putz, e se eu não colocar conectores metálicos, a própria madeira conseguiria amarrar as conexões, né? Então, aí um estudo muito interessante, remete à carpintaria chinesa, né? Japonesa, desculpa, de encaixes, de conexões muito, muito delicadas, um projeto interessante. Também trago aqui um exemplo de pavilhão, quer dizer, não é só multipavimentos, né? A madeira engenheirada, ela atende basicamente toda a gama de tipologias que o concreto e o aço podem atender. Claro, concordando com o Alan, ressalvas feitas a curvaturas e duplas curvaturas, né? Claro que quando a gente está olhando de um ponto de vista de performance de indústria, de preço competitivo, de regularidade de produção, a gente, via de regra, vai estar falando de seções retas, né? Seções lineares, peças um pouco mais padronizadas, não completamente, mas um pouco mais. O TRIT é um projeto super bonito, aliás, eu recomendo aqui para quem está começando a estudar madeira engenheirada ou está no meio desse processo, procurar no YouTube o time-lapse de construção desse edifício, é lindo, porque cada unidade são apartamentos, cada unidade vem modular, né? Então vem um modulinho estanque já todo acabado, aí esses módulos são empilhados e essas estruturas grandes, aí essas grelhas de contraventamento vão amarrando o sistema e depois as fachadas envolvem esse conjunto. Então é uma mistura de madeira engenheirada com treliças espaciais, com construção modular, muito elegante, muito bacana. E o que eu mais gosto desse projeto, essa é a minha paixão, o que eu mais gosto desse projeto é o fato da arquitetura ter tomado partido da madeira engenheirada para o produto. Então, trazendo essas vigas e pilares, passando pelos apartamentos, pelas áreas comuns, quer dizer, realmente demonstrando, explicando o que essa estrutura que está construindo a edificação de uma forma muito poética, muito didática. Um projeto super bonito também, também do Shigeru Ban, no Canadá, né? Um edifício que tem alguns andares em concreto armado e o cocuruto, né? Os últimos pavimentos em madeira engenheirada, um projeto muito chique. Gosto desse trabalho da caixilharia acompanhando as linhas da estrutura, quase que para dar uma sensação de que o projeto é transparente. Então, isso também é uma coisa super bacana, né? A gente já recebeu várias demandas, vários clientes um pouco com uma demanda assim, putz, eu já fiz a fundação, mas agora eu descobri que eu posso construir mais 2 ou 3 andares. Estou aqui estudando madeira engenheirada, porque como a madeira tem 1/5 do peso do concreto, ela tem uma eficiência muito, muito grande em relação à fundação, né? Então, se você tem um prédio de 10 andares, você pode adicionar, dimensionado para concreto, eventualmente adicionar 1, 2 ou 3 pavimentos de madeira engenheirada funciona, faz sentido. Então, também é uma oportunidade de abordagem de negócios que parece fazer muito sentido, é muito interessante.
O Forte é um australiano, bem bonitinho, carinha de mercado imobiliário, deixando só as faces inferiores das lajes de CLT expostas. Então, é um produtinho que a gente vê muito no mercado, né? Os 8 pavimentos, 4 por andar, apartamentos pequenininhos com uma varanda. Então, como a madeira engenheirada também consegue criar linguagem, né, melhorando os produtos do mercado imobiliário e não causando uma revolução, né? Acho que não é essa a ideia. Então, um pouco para terminar aqui, aí também vou soltar a apresentação e fazer uma finalização em relação à nossa Mata Urban. Madeira Engenheirada, então, está trabalhando nessas diversas abordagens, né, no campo da eficiência, da industrialização, do canteiro 4.0, assim como numa entrega eficiente de agenda ambiental, de estoque de carbono e de oferecimento para o mercado de soluções que usam matéria-prima de fonte renovável e não de fontes não renováveis. E aí, um pouco só para fechar aqui, então, a Mata Urban, né, esse nosso conjunto, essa nossa jogadinha, Floresta e Indústria, tem um olhar muito forte para o mercado, né? A gente entende que uma parte da aceitação da madeira engenheirada em larga escala no Brasil vem muito de que o mercado sinta segurança na cadeia de suprimentos, sinta segurança de onde vem essa madeira, haverá pino suficiente no mercado. Então, essa verticalização, floresta e indústria, a gente acha que traz um lastro super legal, bem importante para o mercado, para a adoção do sistema, né? Então, seguimos aí juntos a Mata Urban. Nossa indústria está em processo de construção, vamos receber as primeiras máquinas aí já a partir de novembro. Fomos ao mercado adquirir equipamentos de primeira linha, com marcas consolidadas, que construíram junto com outras indústrias e outros países essa expansão da madeira engenheirada, visando produtividade, visando estabilidade de industrial e, sobretudo, preço, né? A gente sabe que precisa ser competitivo, né? Ninguém vai pagar ticket extra pela sustentabilidade. A sustentabilidade tem que atender o mercado no seu funcionamento, né? Então, a partir de outubro do ano que vem, a gente entrega, a gente estuda, analisa projetos de real estate nesse momento, né? Que são projetos que estão em viabilidade, que estão em terreno, estão começando a ser desenvolvidos, ideados, e aí, então, assim, a gente recebe esses projetos e faz uma análise conceitual de estruturas, de viabilidade, de estratégia de obra, para entender junto com os clientes, com os incorporadores, com os construtores, com arquitetos, se a madeira engenheirada é uma solução para aquele empreendimento, se ela é benéfica e se a gente pode seguir juntos aí construindo esse futuro melhor. Então, é isso, gente. Queria agradecer a atenção de vocês e ficar aqui disponível para as dúvidas. Muito obrigado, Ana. Nossa, aquela belíssima foto que você mostrou aí. Nossa, eu fico assim, que dia que eu vou ter minha casa de madeira engenheirada? Tomara que seja logo. Porque tá aquele tal de negócio, você compra um terreno, um condomínio fechado, você quer construir uma casa usando madeira, não, aqui não pode, casa de madeira não pode, o nosso condomínio aqui, vários aqui em Campo Grande, tem um que tem uma casa aqui pré-fabricada que o cara teve que entrar na justiça para poder ter a casa no condomínio. Lógico que é uma casa pré-fabricada diferente e tal, mas assim, a gente tem muito que mudar ainda, a gente tem muitos mitos a serem quebrados, tem muita coisa para fazer, tem muito chão pela frente, e se Deus quiser a gente vai conseguir. E eu tenho aqui já algumas palestras, e eu vou falar uma coisa interessante, você estava no meio da sua palestra, a Cindy, da assessoria de imprensa da IBAR, acabou de mandar um texto agora para mim que é para ser divulgado, uma matéria muito legal. Eu vou ler aqui para vocês, tem tudo a ver com vocês. Olha aqui. Com a ambição de captar entre 200 milhões e 300 milhões, está chegando no mercado um fundo imobiliário verde para bancar prédios de madeira engenheirada, camadas de madeira sobrepostas para fazer pilares, vigas e lajes que substituem o aço e o concreto na estrutura de prédios de muitos andares, com a vantagem de cortar drasticamente a emissão de gases do efeito estufa no processo construtivo. A matéria da Capital Reset lembra que a Urbain
nova divisão da Mata promete para 2022 sua primeira fábrica e quer se tornar a maior fabricante de mass timber em larga escala do Brasil. Aí passa a matéria que eu vou divulgar daqui a pouco no nosso site Mais Floresta. Olha só, hein? Tá vindo coisa nova aí. Gente, está acontecendo. Acho que isso é uma coisa super legal, né? Claro, tem muita dificuldade no início, né, Paulo? Acho que isso que você trouxe dos condomínios não aprovarem pré-fabricados, porque existia uma noção de que o pré-fabricado era o meu chinfrim, linha B, etc. Então, existem muitas transformações e muitas avenidas que tem que acontecer. Por isso na Mata Urban, a gente sempre fala muito assim, essa é a minha posição, a turminha da Madeira me conhece, a transformação tem que ser setorial, não é só a Mata Urban que tem que colocar uma indústria, tem que ter outras, as indústrias que hoje já estão colocadas, Ita Crossland, Rewood, Smara, a Tec Verde com Wood Frame, turma da Emergrum, a gente quer criar a nossa ideia, a NOA, que então está focando em incorporação, fundiando junto com instituições financeiras, esses fundos verdes, né, fundos de ESG, essa articulação toda do setor, ela visa criar um espaço criar uma situação de demanda que organize a cadeia, e a gente sabe que isso só acontece quando existem vários players no mercado. Isso também significa olhar para trás para as florestas, vamos investir mais em floresta de pinos, preparar os nossos ativos para o futuro, as serrarias, como é que estão, como é que não estão, vão dar conta, não vão, começar a colocar essas projeções, porque a gente aprendeu por experiência que os países que melhor se soltaram aí no desenvolvimento da madeira engenheirada, olharam para a cadeia e se organizaram, porque a demanda vem, e quando ela vem no soco, ela puxa, ela vem rápido, e você rapidamente fica sem capacidade produtiva, esgota a tua oferta em questão de anos, assim, né? Então, acho que isso é muito legal, é um pensamento de setor, é um pensamento de transformação coletiva, mas também, né, Paulo, tem uma coisa, quando o mercado quer, tudo vem, né? Tudo vem atrás, tudo se organiza, então é isso aí. Eu acho que a questão de falar em sequestro de carbono, sustentabilidade, nesse momento que está aparecendo muito no mundo, e vai ajudar muito, vai contribuir muito para que a construção em madeira, ou usando a madeira, vai ser muito bem aceita. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui com o Humberto Tuflo, do Núcleo da Madeira da BNT, também nosso palestrante. Pergunta: Ana, bom dia e parabéns pela apresentação. Entendo que deveríamos atuar junto aos órgãos oficiais com o objetivo de buscarmos algumas concessões, como redução de impostos, por oferecermos sistemas verdadeiramente sustentáveis com baixas emissões. Ações integradas com as associações do setor. Exemplo, buscarmos redução dos impostos como ITBI. Acabamos de falar, Thais, exatamente isso que a gente está falando agora, né? Sim, com certeza. Oi, Túfulo, tudo bom? Falar um oi aqui, meu colega, como é que você está? Obrigada pela participação aí. Não, com certeza, eu acho que esse é um dos blocos de transformação, de atuação, né, vou chamar aqui de pavimentação. Eu estou gostando de usar essa expressão de preparar o solo, né? A gente sabe que um solo bem preparado, o trabalho é invisível, mas depois, na hora da colheita, ele se demonstra, né? Então, esse trabalho de advocacy em relação à legislação, eu acho que ele é essencial, ele é muito importante, né? Acho que a Mata, claro, faz um trabalho aí junto com todos os colegiados que a gente encontra, o Núcleo da Madeira, o CTE, que está fazendo um trabalho super legal, não é uma associação, né, mas tem feito um trabalho super legal tentando articular o setor da construção sustentável, né, da construção digitalizada, a própria BINSE, então o IBA, a Imaflora, a gente está sempre tentando se conectar com essas agendas, né, a partir do nosso lugar, que é de uma empresa privada, né, então a gente também tem certa autonomia para fazer certas conduções, assim, né, cada um no seu papel, vamos dizer assim, nesse teatro, mas eu acho que eu acho que a gente não gastou, mas nós investimos, nós todos da cadeia, tá? Não estou dizendo só a Mata, nós todos, todo o grupo. A gente investiu, sei lá, os nossos últimos 4 anos
num trabalho muito urgente, que era o trabalho de revisão de normas e de ensaios e testes básicos em relação à madeira engenheirada, que era meio que uma lição de casa o que a gente precisava fazer para começar a existir. E agora a gente vai avançando nesses outros blocos que vão cada vez preparar mais ainda esse solo para o momento de uma adoção em larga escala de madeira. E, com certeza, uma reestruturação da forma dos impostos, né? Assim, como todos os industrializados, o que é um tiro no pé, um absurdo, a madeira também sofre desse pensamento da legislação brasileira super antiquado, de taxar produtos, sistemas construtivos industrializados a maior do que moldados em loco, né? Então, isso daí realmente tem uma lição de casa, Túfulo, vamos junto. E para acrescentar, eu tenho uma lembrança recente agora de que você ia na Caixa Econômica Federal financiar madeira para a construção do seu imóvel, e só eles liberavam cedrinho, umas madeiras da Amazônia. E aí a Comissão de Silvicultura e Agro-Silvicultura do Ministério da Agricultura bateu nessa tecla, mas por que não? Eucalipto e pinos não tinha. A Caixa Econômica financiava madeira e pinos para construção. Eu tenho uma construção que é ao lado, estava fazendo barulho agora há pouco aqui, que é assim, a Forest Shade é todo eucalipto. Até tirei uma foto, coloquei outro dia assim, até quando nós vamos produzir madeira de eucalipto para virar andaime de construção de alvenaria, né? Nós precisamos mudar um pouco esse conceito. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. E o Sérgio Augusto Zanotto pergunta aqui, e aquele prédio que a Mata ia fazer lá na Vila Madalena, em São Paulo? São 2 prédios, né? Eu lembro que eu entrevistei o Patrick Adams aí da Mata uns 3 anos atrás, ele está falando sobre o prédio, seria esse da Vila Madalena, e tem mais um, né? São 2 na capital, né? Acho que a gente está falando do Floresta Urbana, que era um projeto da Triptych, na Vila Madalena Miolinho mesmo, e a fábrica da Dengo, olha, o Euclésio unido aí também nas questões tributárias, vamos junto. E a fábrica da Dengo, que foi inaugurada na Faria Lima, né? Então, fábrica da Dengo foi um edifício que a gente participou, lindo, né? Lindo. Lindo, importando uma CLT da KLH, então a gente trabalhou com material importado, trabalhando a 4 mãos na engenharia e na montagem com a Rewood, né? Então foi super legal, uma experiência assim de um edifício de 3 pavimentos, 1.500 metros quadrados, com pórtico em MLC e laje em CLT. Então é um avanço, assim, né? Naquela nossa corrida pela altura, a gente está indo 3 pavimentos, 4 pavimentos, 5, 6, 8, 10, daqui a pouquinho a gente está no 16, 18 e tudo mais. Então, um projeto super bacana, uma loja linda de chocolate, Linda. elas conhecem a marca, é linda, é um sonho, cheiroso, é gostoso, ficou show de bola, então eu recomendo para quem tiver de besteira aí no fim de semana, coloca a sua mascarinha, vai lá dar uma olhada, tomar um café, comer um chocolate, que é a coisa mais fofa, assim, é muito bonito mesmo, é muito querido. A gente tem a alegria de ter participado desse projeto. Em junho eu vou para São Paulo, tenho um compromisso em São Paulo, vou fazer questão de ir lá, já marquei na agenda. Vai, Paulo, vai sim. É linda a loja, eu vi as fotos, achei maravilhosa, tem que ir lá. Me avisa que eu vou tomar um café lá com você, que eu moro Combinado, do lado. Eu ainda gosto bastante de chocolate, vai unir o útil ao agradável, ninguém me tira de lá mais. Madeira e chocolate, os dois assuntos. Nossa Senhora, aí ninguém me tira. Só, como diz o amigo meu, eu só vou sair de lá de guincho. Isso aí. O Clécio mandou aqui no chat também, tá falando aqui. Estive com o Patrick e outros profissionais no evento Wood Trade na França. Tem vários eventos internacionais maravilhosos. Teve um recente agora também nos Estados Unidos. Foi online, mas foi muito bonito e tal. Vocês participam de vários eventos, né? Eu participo aqui, fora, a gente... eu e o Patrick, a gente divide um pouco a carinha da Mata Urban, assim. Bom, eu sei que você está... Fala. É um projeto que... Ele nasceu como um projeto conceitual, né? Um projeto de demonstração, no momento em que o mercado não estava nem um pouco... O mercado brasileiro, né, digo... Ainda não estava ciente, vamos dizer assim, da possibilidade de construir edificações em altura em madeira, então ele fez parte de
de uma longa campanha de conscientização de marketing, né? Ele chegou a ser estudado para viabilização por algumas incorporadoras, mas infelizmente por questões técnicas relativas ao terreno mesmo, formação de área, fundação contenção, etc., etc., ele não conseguiu, infelizmente, ser viabilizado como um produto imobiliário. Então, mas eu digo assim, até em memória da Carol, né, nossa amiga querida, arquiteta, que projetou essa edificação e foi uma heroína, assim, uma grande força da divulgação da madeira engenheirada junto com a gente, até em memória dela, que infelizmente nos deixou em janeiro. Eu acho que o Floresta Urbana, mesmo não tendo sido construído, ele cumpriu um papel fundamental na apresentação, na conscientização. Ele foi para a Bienal de Veneza, ele foi premiado, ele foi para congressos internacionais. Ele nos ajudou, por exemplo, a sentar com o IPT e falar: oi, tudo bom? Então, a gente está pensando aqui em organizar a normalização para edifício em altura, o que vocês acham, o que vocês não acham? Então, acho que o buzz, né, a movimentação que ele causou no mercado em todas as suas esferas, desde profissionais técnicos, incorporadores, fundos de investimento, bancos, opinião pública, ele foi, assim, fundamental para essa trajetória toda, né? Então, a gente tem muito carinho por esse projeto, mesmo sabendo que ele, neste terreno, com esse formato, ele não vai ser construído. Que pena. E eu quero falando em Congresso Internacional, eu espero que o Maio de Roma nos próximos anos se torne o maior congresso, pelo menos do Brasil, né? O Brasil é o único. Na América Latina tem o pessoal do Chile, faz Madeira 21, excelente também, então são 2 congressos bons da América Latina, mas o Maio de Roma está só começando. Nossa, uma pergunta. Vamos bombar. Eu tenho uma pergunta aqui. O que é? Vamos bombar. Bom, se Deus quiser. O Anderson Oliveira da Silva pergunta: Ana, a madeira engenheirada recebe algum tratamento contra cupins, xilófagos? Sim, a madeira engenheirada de pinos, né, até por recomendação da NBR, a 16143, que vai legislar sobre preservação e tratamento de madeiras. Até por recomendação da NBR, a madeira engenheirada de pinos, ela vai receber um tratamento para uso estrutural, né? Então, estou falando desse recorte, em autoclave por impregnação. Então, hoje existem 3 produtos aprovados pela norma, validados pela norma brasileira: o CCA, o CCB e o micro CAC. Cada um deles tem aí prós e contras, características em relação à cor ou performance. Esses produtos são impregnados nas lamelas, né, nas tábuas serradas, dentro de um tanque chamado autoclave. É um tanque que aplica pressão para que esse líquido entre na madeira e construir esse tratamento, que é um tratamento de longo prazo. Então, acho que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado quando a gente falava de madeira dura, de folhosas, que a gente estava sempre falando de um tratamento superficial, né? Os vernizes, que tem que lixar e reaplicar. Na madeira engenheirada de pinos, eu gosto de usar a expressão, é safety inside, é tipo um chip, é tudo interno. Então, ela recebe os tratamentos e já vai para o elemento estrutural com o tratamento visando durabilidade de 50 anos para a estrutura. Você levantou a bola e o Tufo já está chutando do outro lado. Ó, ela falou sobre o tratamento de madeira e a palestra do Tufo vai ser exatamente sobre isso, bem detalhada, você não pode perder. Veja aí na nossa programação, o Tufo vai falar muito sobre isso. Aí o Gonzalo também, que é o presidente da Ação Brasileira de Preservação de Madeira, ABPM, vai falar também sobre esse tema que é muito importante. Eles são a madeira não dura. O que é? Eles são os especialistas, eu sou orelhuda. Não, então, exatamente. Você levantou a bola e eles vão chutar já na próxima palestra. Então é o seguinte, muito obrigado pela sua resposta. O Wilson está agradecendo aqui também, o Anderson, todo mundo. O Tufo não para de escrever aqui, ele é agitadíssimo, eu adoro ele. Ana, necessitamos integrar ações do setor com os reflorestadores, objetivando fortalecer relações e buscar suprimentos de madeira. Isso é importante. Nossas florestas estão concentradas por papel, celulose e carvão. Eu também acho que isso é um problema muito sério. E o Flávio Geraldo falou assim também: eu também vou falar sobre preservação de madeira. Então, assim, nós temos uma palestra maravilhosa para vir aí. Eu sei que você tem um dia muito corrido e eu já quero preparar a próxima série de palestras para tarde, então eu vou me despedir de vocês, mas lembrando que à tarde a gente começa às 14 horas com a palestra Projetos em Estrutura de Madeira do Guilherme Stamato, da Stamate,
Depois, arquitetura com madeira, os desafios da formação acadêmica e disseminação do uso, com Marcela Flalo, do Núcleo da Madeira. Modelos de negócios e produtos para construção industrializada com madeira, com Leonardo Lenz, da Emergum, que você citou. E fechamos com o setor da madeira processada, produção, consumo, gargalos e oportunidades, com o Paulo Pupo, que é o diretor superintendente da BINSE. Esse, o Paulo Pupo, sabe tudo e mais um pouco, nos ajudou muito na divulgação desse congresso. Ele é top. Ele não vai poder entrar logo no começo, mas já falou assim, estou cheio de reuniões. Esse, para pegar também, para fazer palestra, tem que ser no laço. Esse é muito ocupado. Ana, eu sei que você está a mil, tem muito compromisso. Dá um abraço para a Ana Basso, agradece a participação de vocês. O Patrick também, que ele não pôde participar, porque agora só o tempo dele é fábrica 100%, né? Está querendo louco com a fábrica. Obrigado e as suas considerações finais. Muito obrigada. Obrigada demais, Paulo, pelo convite. O Patrick está lá todo atropelado com a indústria, porque a gente já está vendendo, tem que entregar, né, Paulo? O negócio Amém. Assim. Eu é que fico enchendo o saco dele. Cadê minha indústria? Cadê minha indústria? Cadê minha indústria? Não, tô brincando. Considerações finais. Olha, gente, acho que o que eu diria aqui é que a minha mensagem final é que a transformação que a gente está enxergando através da madeira engenheirada, ela é uma transformação profunda, ela é uma transformação setorial, ela é uma transformação que vai amarrar a cadeia do campo, de todo esse ecossistema de florestas plantadas, silvicultura, manejo de florestas certificadas, que é super poderoso no Brasil, que conquistou um lugar incrível, excepcional dentro da cadeia de papel e celulose, né, através do eucalipto, e a gente enxerga que esse movimento está só começando para a madeira engenheirada de pinos. Existe muita coisa, muita oportunidade, muita coisa legal para a gente trabalhar junto. E sempre que eu gosto de colocar é que eu falo isso para Ana Bastos, ela adora essa frase. Se a gente fizer só uma fábrica grande, a gente não deu certo. A gente precisa de muitos players se organizando, um ecossistema robusto, saudável, em que todas as pontas se conectem, para que a gente possa criar esse ciclo contínuo de fornecimento, de conexão do campo para a cidade. Então, acho que esse desafio é o que está na mão assim, da nossa geração, né, da turma de profissionais que está nesse momento no mercado, organizando cada um o seu papel, né? Cada um na sua empresa, na sua forma de ver, nas suas potencialidades, e vamos juntos, vamos nos organizar. Me coloco aqui à disposição de toda a turma, das associações, das outras empresas, das universidades, quem precisar, conta com a gente, vamos conversar, vamos fazer palestra, vamos explicar, vamos fazer roda de debate, porque tá na nossa mão uma transformação aí muito profunda, que vai trazer muita prosperidade aí para o nosso setor, e vamos juntos. O Clécio acabou de colocar, todos temos que falar mais, vamos falar mais também. Aí. E eu, para terminar aqui, o Wilson da Montana está, parabéns, Ana Belisário, pela excelente apresentação, o Matias também, parabéns, Ana. Então, quero agradecer você, muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Paulo, obrigada. Obrigada, Camilo. Bom, a todos vocês que estão nos acompanhando aí do Brasil inteiro, muito obrigado aí pela sua... Opa, vou aparecer. Muito obrigado aí pela sua presença. Lembrando que às 14 horas, horário de Brasília, a gente volta. E lembrando também, muita gente falou assim, mas a apresentação não estou conseguindo ler. Nós vamos orientar agora os palestrantes para usarem letras maiores, para facilitar a visualização de vocês. Pedir também para o nosso diretor de arte para dar uma mudada no layout dessa layout que você está vendo aqui, diminuir essas duas telinhas do lado, fazer a coisa menor, aumentar essa tela aqui, somente na hora da apresentação, para que vocês possam ter maior visualização. Mas lembrando que está assistindo aí no auditório, clica 2 vezes na imagem, ela abre a tela cheia. Clicou 2 vezes, volta, você pode conversar no chat. Você pode fazer todo esse movimento mais tranquilamente para você poder visualizar as palestras. Lembrando que os palestrantes que disponibilizarem as palestras para a gente, elas estarão no nosso site para você fazer o download a hora que você quiser. Então, eu queria agradecer hoje o nosso primeiro dia, nossa abertura, nosso primeiro projeto, nossa primeira apresentação, nosso primeiro momento, nosso primeiro tudo, que foi essa manhã, né, inaugurando um novo espaço do uso da madeira na construção civil, que é o projeto Maio de Home. Queria agradecer aqui o IPEF por essa participação, a Camila da Company Eventos, que
fez toda essa organização. Você entra lá no site, vê toda aquela maravilhosa, toda aquela parte visual do Congresso, virtual do Congresso. Aquilo é obra da Camila, que é excelente parceira. E eu queria agradecer aqui nossos patrocinadores, né? A BPM, a Guildas, a MG Homes, a Montana, a Lonza, a Scali Mendes, a Stamad e a Exlan. Muito obrigado por vocês estarem presentes com a gente. E vou te contar uma coisa. O Congresso mal começou, já tem gente perguntando como é que eu faço para patrocinar o próximo, em 2022. Aguarde, 2022 a gente vai voltar com corda toda e a gente nem começou. É hoje à tarde, amanhã, e quinta e sexta-feira, tá bom? Eu espero você. Até lá. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta. Tchau.